vocês não sabem, mas eu sou... Eu tô brincando. Mas o K-pop, olha, eu já Foi fazia... você que começou. Dizem as boas línguas, eu tô brincando. E como é que foi o seu encontro com Jesus? Então, você não vem de uma família cristã, né? Como é que foi o seu não veio de uma encontro? família cristã protestante evangélica, né? Olha só, a minha família, a gente veio do catolicismo, que é uma minoria na Coreia, né? O meu pai, inclusive, bastante ativo na comunidade, ele ajudou a fundar, enfim, ele foi bem ativo na única paróquia católica coreana do Brasil. É mesmo? Até onde eu sei, ela continua sendo, a não ser que... Né? Você já tenha mais. E aí a gente bastante, né, envolvidos, né, muito presentes. Mas depois que eu volto da Coreia, lá por volta de 98, eu passo uma temporada... Então, isso com uns 23 anos? 98... 23, 24, né? E aí eu tô aqui, tô bem, tô legal, né? Poxa, voltei, tava com muita saudade. Sofri bastante lá na Coreia. Eu passei por... sozinho, né? Uma cultura muito diferente. Né? Você percebeu que você era bem brasileiro. Eu sou. Eu sou coreano também, não tem como negar, né? E eu volto e eu tô legal, tô bem. E em 99 eu tenho uma oportunidade de representar o trabalho da família. Eu vou lá para Florianópolis para passar uma temporada. Ia passar uns 4 meses lá, representando, né, o trabalho da família. E, na verdade, eu fui lá para trabalhar. Florianópolis. Né? Imagina, no auge, né, da minha juventude, eu vou lá, vou trabalhar, mas não conheci o Senhor, tá, gente? Então, eu fui lá para curtir, né? Curtir. E nessa que eu tô ali, curtindo a vida, eu conheço um pessoal, né? Um pessoal muito bacana, que falava só de Jesus. Né? E aquilo me incomodou, porque olhando para esse pessoal, olhando para a pureza desse pessoal, eu me lembro que uma vez eles me chamaram para um culto. Né? E onde assim, que você viu esse pessoal? Em Florianópolis, lá na região dos ingleses, na região norte da ilha. Tá, mas assim, você tinha ido em praia, alguma coisa? Tinha esse grupo lá? Na verdade, eu conheci o Cliff, que era uma pessoa ali da região, e ele era a pessoa que conhecia todo mundo. Né? Você começou a dar... E aí eu falei, Cliff, sair, comecei a sair e tudo tal, e aí ele me apresentou esse pessoal da igreja. Né? E eu achei que a gente ia para balada com esse pessoal, né? A gente foi numa pizzaria, né? E acabou a pizza, um sábado, a gente está indo embora. Eu, está indo embora? Por que está indo embora? A gente está indo para a igreja amanhã, não sei o quê. Também vou para a igreja. O que tem? O que tem uma coisa a ver com a outra, né? Mas, enfim, depois a gente acaba se aproximando, né? A gente acaba saindo. E uma vez eles me convidaram, né, para ir para a igreja. Eu vou para a igreja e depois da igreja eles falaram, vamos lá em casa tomar um chá. Né? Vamos. Né? Uma juventude, né? Tomar chá. Bom, vamos, né? E quando eu fui lá, era chá mesmo. Entendeu? De novo, gente, eu não conhecia o Senhor. Eu era inocente nas coisas do Senhor. Entendi. Né? Então, era chá mesmo e umas brincadeiras puras. Eu me lembro que naquela noite eu voltei pro lugar onde eu estava, né? Ali pro hotel. Eu coloco a cabeça no travesseiro. Eu me lembro da pureza, daquela interação. E, de repente, eu me vejo assim, prantos, assim, chorando copiosamente. Né? E aquilo passa, eu... Tava precisando, né? Uma choradinha. De vez em quando, assim, chorar faz bem, né? Nem sabendo, inocente, não sabendo o que estava acontecendo já. Né? E essa turma começa a me convidar de forma assim, recorrente. Quarta-feira, encontro de oração. Sexta-feira, não sei o quê. Sábado, encontro dos jovens. Domingo de manhã, eu tô lá. Todo culto, né? Tô ali, né? E convivendo com eles, eu percebo que eu dizia que eu tinha fé, que eu acreditava em Deus, mas eu vi que a minha fé era verbal. Né? A minha vida não falava. A minha vida falava que eu era um ateu, praticamente. Né? Quando eu vi o que era fé,
o que era o amor a Cristo, quando eu vi o que era, né, viver segundo, né, o que se crê, eu falei, opa. E aí eu fui levado a questionar a minha fé. E quando eu questionei, eu falei, uau, eu não creio não. E aí a pergunta que surgiu foi, será? Será que Deus existe? Né? E aí eu continuei indo nos cultos, domingo de manhã, questionamento. domingo de manhã, domingo à noite, segunda, quarta, sexta, com eles ali. E a pergunta crescendo, na verdade, será? Será que Deus existe? Aí eu me lembro que numa quarta-feira, eu estava lá sozinho num quarto e eu me coloquei a orar, né? E pela primeira vez ali na minha oração, eu senti que tinha alguém do outro lado me ouvindo. E nesse momento de fé, a minha oração foi, Senhor, me ajuda. Porque eu não consigo acreditar no Senhor. A minha mente é muito limitada. O Senhor, a eternidade, os conceitos grandiosos do Senhor, eu não conseguia. Né? Eu falei, me ajuda. Deixa eu ouvir a tua voz. Deixa eu ver um facho de luz. Faz alguma coisa acontecer, né? E eu lembro que naquela noite fiquei cansado, acabei dormindo e não aconteceu nada. Né? Aí no dia seguinte, né, eu estou ali dirigindo e, de repente, como é que você pode pedir para mim um sinal? Né? Aí ele me fez lembrar do meu passado, de situações, e aquilo me quebrou. Né? Eu já comecei a entender algumas coisas. Né? Mas aí chegou 19 de março de 2000, um domingo, lindo e ensolarado. E eu lembro que a gente foi fazer um passeio com o pessoal da igreja, ali numa das praias, né, de Florianópolis, uma caminhada. E pela primeira vez eu olhei assim para o mar, eu olhei para o céu e eu estava bendizendo, eu estava louvando ao Senhor pelo mar, pela beleza da natureza. Né? E aí chegou domingo à noite, no culto. Imagina, depois de inúmeras vezes no culto, eu comecei a aprender algumas canções. Eu estava ali cantando e tudo que eu cantava era de coração. Né? E o pastor, o pastor Oswaldo, ele começa a ministrar. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o pastor Oswaldo, eu não fui com a cara dele. Eu confesso. Pastor, eu confesso. Né? A primeira vez que eu te vi, mas nesse dia, tudo que ele falava... Puf, 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 puf. E quando eu me vi pego assim numa experiência, né, que eu não vou saber descrever muito bem, mas a única coisa que eu sei dizer é que quando aquilo estava acontecendo, eu ouvi no meu coração, filho, não era isso que você estava precisando? Se era isso que você estava precisando para poder acreditar, né? Né? E naquele dia, naquela hora, as vendas caíram. Né? Naquele dia, eu deixei de ser um descrente e passei a ser um crente no Senhor. No dia 19 de março de 2000, a minha vida mudou assim. Completamente. Eu ia passar uma temporada... na verdade, eu já estava fazendo planos de morar em Florianópolis. Mas depois da conversão, eu me lembrei dos meus amigos, da minha família, dos primos. Não, preciso voltar. É mesmo? Aí eu volto para São Paulo. E aí em São Paulo começa assim, então, um outro processo. E quando você volta para São Paulo, você encontra na verdade, local, eu precisei rodar um pouquinho. Sim, né? sim. Porque, imagina, a comunidade onde eu nasci, em Florianópolis, densa no amor. Densa. Todo mundo vivia na casa um do outro, todo mundo se conhecia. Aquela coisa assim. Entendi. Muita comunhão, muita família. Mesmo, E aí você vem para São Paulo. É desafiador. Né? E é uma realidade diferente. Né? E aí eu comecei não, que aqui é assim, não, ali é assim. Até que, de repente, eu fui numa comunidade e eu senti assim no meu coração, né,
qual que é a sua expectativa? Por que você está aqui? É por mim? É pelas pessoas? Né? Aí eu dei uma acordada, não, ele é a razão, né? Ele é o fundamento, então, tá bom, vou ficar aqui. Aí eu fiquei. Entendi. Né? Fiquei por uma breve temporada ali na Igreja Batista da Lapa. Né? E depois de uma temporada, eu fui convidado para fazer parte de um ministério que estava nascendo entre os coreanos, né? Em São Paulo. E ali a gente começou, então, o ministério a partir de 2001. Muito bom. Aí 2001 já? 2001 já. Uau, foi muito rápido. 2001. Né? No início mais na área do louvor, né? Mas logo na sequência eu já fui inserido num seminário e um pouquinho tempo depois, então, cuidando dos jovens. E como é que foi a sua convicção do chamado? Isso acontece junto com a conversão ou veio um pouco depois? Veio um pouco depois. Mas, assim, é tudo muito... Né? Primeiro vem a conversão, vem aquele senso de maravilhado. E logo nos primeiros momentos, né, algumas pessoas me abordavam e falavam, olha, o Senhor tem algo para você. Né? E eu amei, não entendia muito bem. Venho para São Paulo, passo por algumas comunidades e em 2 ocasiões também pessoas de contextos diferentes, do nada, vem para mim, olha, o Senhor tem para você uma vocação chamada pastoral. Né? E eu me lembro que quando eu senti uma confirmação mesmo, eu lembro que eu estava até tomando um banho, eu estava ali vibrando, pulando, uau, Deus me chamou, Deus me quer, Deus, né? Todo empolgado. Aí depois a gente vai para aquele momento de autoanálise, ai meu Senhor. Mas essas palavras que eu recebi, eu entendo que apenas mostraram aquilo que estava, né, dentro de mim. E aquilo ficou comigo. Essa semente, eu confesso, ficou comigo. O seminário também foi uma resposta, né, a essa percepção e o desejo também de conhecê-lo mais e mais. Até que, né, recentemente, a gente tem começado, né, a andar nessa vocação mesmo. Muito bom. Na vocação pastoral, local. Eu quero até depois você fale um pouquinho mais sobre o que está acontecendo lá. Livres Church, a igreja Livres. Mas e você, antes de ir para a igreja, já tinha assim um envolvimento, um amor pela música? Ah, sim, já. Já, Antes, sim. Eu lembro que meu pai, eu cresci ouvindo do meu pai, por exemplo, histórias do meu avô. Não conheci, infelizmente, mas quando eles moravam na Coreia, meu pai me conta que meu avô, ele gostava muito de cantar. Né? Inclusive, ele tinha construído uma espécie de gruta, né? Um estúdio daqueles tempos. Sim. Ele construiu uma gruta, uma casinha assim, onde ele entrava. Tinha uma acústica. Tinha uma acústica, um eco, né? E ele ficava ali horas cantando. É mesmo? Era o que, enfim, era o prazer dele. Hobby dele. Né? O prazer dele. E eu creio que meu pai, ele adquiriu esse prazer, né? E eu vi, meu pai não conseguiu construir uma gruta no Brasil, mas ele conseguiu comprar uma máquina de karaokê. Né? Legal. Então, em casa, a gente tinha uma máquina, né? E ele cantava e eu também aprendi a cantar. Eu ligava ali, pegava aqueles, não é LP, mas era um disque, né? Era um disco a laser maior. A gente colocava na máquina e tinha milhares de canções. A gente cantava e eu cresci, né, gostando de cantar. Participei do coral da igreja, participava de festivais. E aí, uma das razões do porquê eu fui para a Coreia em 93 foi para trilhar o caminho da música. É mesmo? Um caminho artístico. Olha, né? só. E aí a gente foi para lá, eu fui para lá. Acabei assinando na época, a Samsung tinha uma gravadora, que era a Orange, né, Music. E a gente assina com eles, né, grava alguns, né, eu gravei 2 álbuns. Chegou a gravar 2 álbuns? Gravei 2 álbuns. Gravei clipe. Ir atrás desses álbuns. Calma. Gravei clipe pela KMTV,
da Tem Coreia. MTV? É mesmo? Dançava, tinha tinha Ô, produção, dançarinos. vamos ter que ir atrás. Tinha back dancers, né? A gente fazia coreografia. Vocês não sabem, mas eu sou... Eu tô brincando. Mas o K-pop, olha, eu já Foi fazia... você que começou. Dizem as boas línguas, eu tô brincando. Imagina. Mas, e naquela época era interessante, porque na época que eu, né, trilhei ali a música na Coreia, naquela época não tinha isso de um cantor ser segmentado. Ah, esse é o pop, esse é o rock, esse é o dance. Não, você fazia tudo. É mesmo. Então, no nosso álbum tinha música um pouco mais jazzística, a música, assim, de dance, né? Música rock. Né? Foi interessante, um tempo interessante. Né? E foi um tempo... Aprendeu bastante. E foi um tempo pré-YouTube, para a glória do Senhor. Então não tem lá. Não tem. Não adianta não tem, buscar. Não, e não encontra. Não encontra. Não acha. De vez em quando, um ou outro, e eu não vou revelar o meu nome artístico, não vou. De vez em quando, um ou outro... Vamos ter que descobrir. De vez em quando, um ou outro Mas encontra a você capa. usava outro nome. Usava outro nome. Uhum. Você quer perguntar, né? Não, enfim, não vou perguntar. Não. E aí foi uma época pré, então não se acha, Entendi. né? Então a música, ela sempre foi comigo. Entendi. E quando eu volto então para o Brasil e eu conheço o Senhor, como eu disse, a conversão foi uma conversão, né, real, verdadeira, e porque eu sabia a razão do porquê eu tinha ido para o caminho da música, eu não quis saber de música. Né? Porque era algo, na minha cabeça, era trazer holofote para mim, era autoexaltação, fama, e né, os caminhos do Senhor são, né, a ênfase é outra. Né? Então, eu não quis saber de música. Aí eu precisei passar por um processo de santificação ou as de motivações. Né? Eu precisei ressignificar, né, a música, o louvor. Por isso que eu demorei um pouquinho, não foi logo na sequência.